E aí, professor, ou para qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, o meu nome é Kevin, sou aluno do curso de Engenharia da Computação, na UFRN, e eu estou aqui hoje para explicar um pouco do projeto proposto pela disciplina de Programação Avançada, que consiste na construção de um escultor 3D. Nessa primeira etapa aqui do projeto, a gente vai estar utilizando o conceito de classes e de métodos na programação, na linguagem de programação C++, para estar implementando uma matriz tridimensional que a gente vai utilizar para fazer uma escultura 3D. Então, nessa primeira etapa é isso. A gente também vai fazer um método que crie um arquivo .off que seja visualizado por um software. Nesse caso, a gente vai utilizar o MATLAB. Então, vamos lá para o código. Basicamente, a gente tem aqui três requisitos principais, que é o escultor.h. Escultor.h, basicamente, ele vai fazer a declaração da nossa classe, do nosso voxel, né? Então, o voxel, só para se alguém que estiver assistindo não souber o que se trata, basicamente um voxel ele vai ser uma unidade aqui que vai estar acompanhando a nossa matriz. Então, um quadradinho desse aqui, um cubo desse aqui, basicamente é um voxel na nossa matriz. E ele vai possuir aqui uma cor e uma opacidade. Então, essas características vão ser consideradas aqui. E outra característica que eu não falei é que a gente vai ter aqui uma variável booleana ISO, que vai basicamente definir se esse voxel está ativo ou inativo da nossa matriz. Então, a partir disso, a gente vai conseguir modelar uma figura, né, nessa matriz tridimensional. Então, a gente também tem aqui nossa classe Sculptor, que é basicamente a classe que vai possuir nossos métodos aqui de modelagem. Nele, a gente vai poder aqui atribuir as propriedades do nosso voxel para fazer a modelagem da nossa estrutura. Então, basicamente aqui é só a declaração. A gente vai definir aqui os métodos realmente no nosso arquivo sculptor.cpp. Então, inicialmente a gente tem um construtor, né, para a nossa classe. Basicamente aqui a gente vai fazer a inicialização das variáveis e da classe em si. Então, para fazer essa inicialização, foi criado um construtor com alocação de memória, ou seja, a gente vai estar ali reservando espaço da nossa memória para a posição dessas matrizes, dos pontos dessa matriz tridimensional. Então, a gente faz aqui, primeiramente, a alocação de um vetor, onde ele tem, basicamente, ele é um ponteiro, né, que aponta para, no caso, é um ponteiro com dois apontadores, digamos assim, porque além aqui do nosso vetor de primeira dimensão, né, a gente vai ter uma estrutura bidimensional e tridimensional. No caso, uma tridimensional ao final, né? Mas a gente vai aqui montar, a partir do primeiro laço, a segunda dimensão. E aqui no terceiro laço, a terceira dimensão da nossa matriz. Basicamente, é só a gente pensar de forma que a gente tem uma determinada linha e que para cada posição dessa linha, a gente vai ter uma nova linha. E isso vai criar uma matriz bidimensional. E para cada ponto dessa matriz, a gente vai ter um novo vetor que vai gerar a nossa matriz tridimensional, né? Ela vai gerar essa terceira dimensão. Então é assim que a gente vai criar essa matriz com alocação de memória. Segundo é que a gente tem um destrutor, que é basicamente para fazer a liberação dessa memória depois que o nosso programa finalizar. Na verdade, quando o nosso programa for finalizar, né? Então, para fazer essa liberação, eu fiz a liberação para cada ponto da matriz. Então, eu fiz aqui basicamente quase a mesma estrutura, só que ao contrário, porque a gente não pode liberar da mesma forma que a gente criou, porque senão a gente perde a informação do nosso primeiro vetor, que é o que foi declarado primeiro, né? Então a gente faz o processo contrário, vai liberando da terceira até a primeira dimensão. Então eu utilizei aqui a função delete, eu esqueci de falar, mas para alocar a memória eu usei a função new. Então assim eu fiz a alocação e liberação da memória a partir do construtor e do destrutor. Então aqui os seguintes métodos são mais para realmente definir a estrutura da escultura que a gente vai criar na matriz, né? O primeiro método aqui para isso é o setColor. Basicamente, ele vai setar uma cor e uma opacidade para nosso voxel, para os voxels no caso, dependendo aqui dos valores que forem repassados na função main. E a gente também tem aqui seguindo o putVoxel.
embora a gente sete uma cor e a opacidade no set color, a gente ainda não ativa o nosso voxel. Para ativar, a gente vai ter que justamente usar esse método putVoxel. Mas antes de aplicar aqui, só para deixar claro, eu coloquei aqui um if, que é basicamente uma condição, né, que caso os valores informados para o putVoxel aqui de x, y e z, eles não estejam dentro dos limites da matriz, que são basicamente os limites informados na função main quando vai criar a matriz. Então, caso esses valores não sejam compatíveis, né, com os limites, a função basicamente ela vai fechar, que é a partir da função exit, evitando que seja emitido um erro no sistema. Então, eu fiz essa validaçãozinha. Mas seguindo aqui para o putVoxel, basicamente ele vai atribuir ao ponto x, y, z a variável booleana is igual a true, ou seja, ela vai estar ativada, e vai setar os valores da opacidade do set color, no caso, para esse voxel aqui. Então, seguindo aqui, a gente tem o cutVoxel, que é o contrário do putVoxel, né? Aqui a gente vai desativar um voxel em determinado ponto da nossa matriz. E a gente segue com o putBox. O putBox ele já é o seguinte, a gente vai receber aqui intervalos dos pontos x, y e z, e a gente vai preencher esses intervalos com os nossos voxels ativos, né? No caso aqui, como são aqui os valores de intervalo, a gente vai ter basicamente um formato retangular, assim, seguindo um padrão para esse putBox. Então, é basicamente isso, aqui a gente cria um laço justamente para satisfazer todos os intervalos das 3 dimensões. No cutBox, basicamente ao contrário do anterior, a gente vai aqui desativar os voxels desses intervalos e começa a mudar mais agora. Aqui a gente tem um putSphere, que basicamente a gente vai receber aqui os centros em cada dimensão da nossa matriz e vai receber um raio. A partir disso a gente consegue implementar aí a função de uma esfera, né, onde a gente vai ativar todos os raios que estiverem dentro do limite dessa esfera, ou seja, dentro da superfície. Então a gente vai ativar, de acordo aqui com essa função, a gente vai ativar esses voxels que estão dentro da função que no caso satisfazem a parte de dentro da esfera, né. E ao contrário, a gente tem aqui o método cutSphere, que basicamente vai, no caso, desativar os voxels que satisfazem a equação da esfera. Logo após a gente também tem o método putEllipsoid, que é parecido com a putSphere, só que a diferença é que agora a gente tem raios diferentes para cada dimensão do nosso voxel. Então a gente precisa adaptar aquela fórmula, né, para satisfazer os outros raios. Então foi essa fórmula que eu apliquei e satisfazendo essa equação, a gente ativa os voxels dentro desse ellipsoide. A gente segue aqui a mesma lógica para o cutEllipsoid, só que ao contrário da anterior, a gente vai desativar os voxels dentro do intervalo dessa função. Então, beleza, seguindo aqui, a gente já acabou basicamente os métodos que tinham para manipular os voxels, né, dentro da nossa matriz para fazer a escultura. Então aqui ao final a gente definiu o método writeOff, que é um método que basicamente vai gerar o nosso arquivo de saída com as instruções que vão ser lidas pelo visualizador, né, que vai receber a nossa escultura. Então, para fazer isso, a gente utilizou aqui a função offString, que vai gerar aqui essa variável fout, que vai ser utilizada para fornecer as saídas, que vão ser colocadas no arquivo .off. Então, essas saídas elas foram definidas aqui com base no modelo dado pelo professor, onde a gente tem a definição da dimensão, onde os vértices estão localizados na matriz, e também as faces do nosso voxel, assim como também o sistema RGBA. Então, para fazer isso, a gente criou alguns laços aqui nessa função writeOff, para justamente contemplar todos os voxels da nossa matriz. Então, por exemplo, aqui a gente tem o tamanho, que a gente utilizou para definir a quantidade de faces e vértices. Nesse outro laço aqui, a gente definiu as coordenadas espaciais dos voxels que foram ativos na escultura. A gente definiu eles aqui
variando entre menos 0,5 e 0,5, porque a gente queria um cubo unitário, né, de 1 por 1 por 1 nas dimensões. Então, e aqui, por último, a gente definiu as faces dos nossos voxels justamente a partir dos vértices. Então, fazendo essa estrutura, a gente define, né, de uma forma mais inteligível para o software de visualização, como está funcionando a nossa matriz e como os nossos voxels estão posicionados. Então, ela vai ler isso de uma forma que seja possível o usuário visualizar. Então, tendo feito isso, a gente aqui tem um arquivo gerado e a gente fecha esse fluxo aqui de criação de arquivo. Seguindo, a gente tem aqui a nossa função não, o nosso arquivo main.cpp, que é o arquivo onde a gente basicamente vai colocar as nossas chamadas dos métodos e vai aqui definir a nossa escultura. Vou passar aqui por alguns métodos. Por exemplo, a gente tem o setColor, que basicamente vai fazer a alteração, né? Nas cores, a gente vê aqui que o desenho tem várias cores, então é o setColor que vai fazer isso, a partir do RGB e da opacidade. A gente também tem o putbox, que a gente usou principalmente aqui para fazer essas retas aqui, ou retângulos, se a gente vê aqui em 3 dimensões. Então é fácil para fazer esses retângulos em determinados intervalos. Outra função aqui que a gente utilizou, como exemplo, foi o putellipsoid. A gente utilizou justamente para fazer o formato do rosto, né? Já que o rosto a gente pode fazer como uma elipse. Então, para ter o trabalho de fazer vários putbox, por exemplo, que a gente poderia ter utilizado para fazer isso, só a gente fazer um putellipsoid que a gente consegue aqui esse formato semelhante do rosto, e depois é mais fácil editar os pequenos detalhes para, por exemplo, fazer o cabelo aqui com um putvoxel, por exemplo. Então, um detalhe aqui, por exemplo, esse putellipsoid, quando a gente foi criar, ele deixou aqui um voxel, aqui um pouco com relevo, e para tirar esse voxel, a gente utilizou justamente o método cutVoxel, que ele vai remover um voxel num ponto específico da matriz. Então a gente utilizou para tirar um voxel que tinha aqui. Por último, a gente também tem aqui o putSphere, que a gente utilizou para fazer esse pomo de ouro do Harry Potter. A gente não tem aqui uma esfera exatamente, mas é porque a gente está trabalhando com a dimensão pequena. Se fosse uma dimensão maior, a gente poderia ter uma esfera mais visível, mas dá para a gente fazer facilmente com essa função. Então aqui, afinal, a gente tem a chamada do nosso método writeOff, que basicamente vai pegar todas as instruções que a gente passou e vai transformar isso no arquivo de saída, que justamente vai ser lido aqui pelo nosso software e gerar aqui essa imagem em 3D, como vocês podem ver. Então é isso, muito obrigado, eu espero que tenha ficado entendível, no caso, as instruções, e é isso, valeu!